Nós prosseguimos na nossa série sobre a Trindade. Eu e o Pai somos um. Quero começar a mensagem de hoje lembrando com vocês algumas das formas clássicas pelas quais a humanidade tem concebido, Deus tem concebido a divindade. A primeira delas é o politeísmo, conceito de deuses múltiplos, a crença em diversos e diferentes deuses. O segundo é o enoteísmo, vários deuses comandados por um Deus supremo. É uma espécie de politeísmo com um Deus maior, um Deus que reina sobre os outros deuses. E, em terceiro lugar, o monoteísmo, a concepção que existe, que há um só Deus e que esse Deus, nele, nós devemos crer e a ele devemos obedecer. O judaísmo sustentou, em meio a crenças politeístas e enoteístas, o judaísmo sustentou o monoteísmo, ou seja, a crença num único Deus. Os primeiros cristãos eram provenientes do judaísmo, também compartilhavam a crença num único Deus, portanto, em nenhum momento os primeiros cristãos questionaram o monoteísmo, questionaram a crença num único Deus. Entretanto, desde muito cedo ficou claro que os cristãos, de algum modo, divergiam do monoteísmo judaico, pois eles adoravam a Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Para um monoteísta tradicional, ou seja, um monoteísta judaico, algumas afirmações que os cristãos faziam pareciam chocantes, a começar por algumas palavras de Jesus que foram registradas pelos evangelistas, a que nós lemos ainda há pouco, mas algumas outras que eu gostaria de lembrar com vocês, palavras que de algum modo chocavam aqueles que criam em Deus segundo a tradição judaica. Assim disse Jesus: quem me vê a mim, vê o Pai. Mais adiante disse Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mas os discípulos, na mesma linha do que Jesus afirmou, os discípulos também fizeram algumas afirmações contundentes a respeito da divindade de Jesus e contundentes para a crença monoteísta judaica. João, na abertura do evangelho que lemos, assim escreveu: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Outro discípulo, Tomé, ao encontrar-se com o Cristo ressurreto, dirigiu-se a Jesus nos seguintes termos: Senhor meu e Deus meu. Os cristãos, diante disto, rapidamente os cristãos foram e ainda são, de algum modo, acusados de triteísmo. Que é isso? Três deuses, de crerem em três deuses, ou seja, Pai, Filho e Espírito, vistos como três divindades individuais. Os cristãos foram e são frequentemente acusados de triteísmo. Na defesa dessa acusação, os cristãos caíram também muito cedo num outro erro, num outro equívoco, que foi chamado de modalismo, ou seja, para se defenderem que não criam, que não acreditavam em três deuses, mas num único Deus, os cristãos assim formularam a explicação da sua fé: um único Deus que se manifesta de três modos, três papéis: papel como Pai, papel como Filho e o papel como Espírito. Isso é conhecido como modalismo. Se nós procurarmos estabelecer uma ordem, a ordem seria a seguinte: primeiro, Deus revelou-se em Jesus Cristo. Deus revelou-se em Cristo, revelou a sua face no Filho, revelou-se no Espírito e revelou-se como Pai. Num segundo momento, a igreja cantou essa revelação. Nós temos no Novo Testamento as doxologias, que mencionam que Deus é Pai, Filho e Espírito. A igreja também tratou de formular isso,
formulou esta crença na bênção trinitária, que nós examinamos na semana passada, formulou-a também na fórmula batismal. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E num terceiro momento, a Igreja buscou, diante dos questionamentos, diante das indagações, diante das dúvidas, num terceiro momento, os cristãos foram desafiados a explicar como eles continuavam crendo num único Deus e como esse Deus único manifestava-se como Pai, Filho e Espírito. Era Deus Pai e é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A síntese, sem entrar nas particularidades históricas de Nicéia e Constantinopla, é a seguinte: o Deus no qual nós cremos é um ser pessoal, um ser único, um ser pessoal, que é simultaneamente e eternamente Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três papéis diferentes desempenhados pela mesma pessoa, isso seria modalismo. Por outro lado, não são três deuses reunidos num time celestial, isso seria triteísmo. O fato de se falar do ser pessoal de Deus, que é Pai, Filho e Espírito, enfatiza a diversidade, enfatiza ao mesmo tempo a unidade que há no ser de Deus e na obra de Deus. Em resumo, os concílios, os grandes concílios da Igreja cristã, esses concílios de um modo heróico, de um modo muito corajoso, eles conseguiram sustentar a seguinte verdade básica, fundamental, que nós continuamos, enquanto igreja, sustentando. Qual é esta verdade? O texto está aí na tela. Cristo é Deus conosco. O Espírito Santo é Deus em nós. E o Pai é Deus sempre acima de nós. Cristo é Deus conosco, o Espírito é Deus em nós e o Pai é Deus sempre acima de nós. Talvez a pergunta que não só neste sermão, nesta meditação, mas nesta série, esteja na sua mente é a seguinte: afinal, por que estudar um assunto tão complicado como a Trindade? O que é que muda na minha vida cristã entender, compreender, confessar que Deus é trino? Permita-me primeiro esclarecê-lo. Eu não fui tomado por um surto de reta doutrina, daquelas concepções doutrinárias ou daqueles surtos que levam a exigir que todas as pessoas acreditem nos mínimos detalhes da mesma forma, que não haja nenhum tipo de divergência. Tenho claro para mim que nós somos salvos pela graça que nos é oferecida em Jesus Cristo. Nós confiamos nesta graça de Jesus Cristo. Nenhum de nós será salvo, eu espero, nenhum de nós será salvo por tirarmos nota 7 no nosso exame de ortodoxia. Não se trata disso, não se trata desse tipo de conformação doutrinária. Porém, tenho para mim que é importante que nós saibamos em que nós acreditamos, no que nós confiamos, quais são as nossas concepções. É preciso que nós sejamos capazes minimamente de explicar aquilo em que nós cremos com alguma coerência, com algum sentido para nós e para as outras pessoas. A razão para dar atenção àquilo que cremos é a seguinte: aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, ou seja, quem somos e como agimos, está diretamente relacionado às nossas crenças, às nossas convicções. É óbvio que existem exceções, e as exceções chamam a atenção justamente pela incoerência. Quando alguém diz que acredita, que crê desta ou daquela forma, mas o seu comportamento contradiz a sua profissão de fé, a sua confissão, imediatamente isso chama a nossa atenção. Por que chama a nossa atenção? Porque nós sabemos que existe uma conexão forte entre aquilo que uma pessoa acredita, aquilo que são os seus valores, as suas crenças e como ela se comporta na sua vida social. Por isso, cristãos normalmente são mais cobrados no seu comportamento do que outras pessoas, porque aqueles que estão ao redor dos cristãos sabem que os cristãos dizem que acreditam em tais e tais coisas, e se espera
que eles vivam, ou seja, que nós vivamos de acordo com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós acreditamos. Afirmo, então, que aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, está diretamente relacionado com as nossas crenças. Isto, tanto para o bem quanto para o mal. Explico. Algumas pessoas ficam espantadas quando terroristas praticam atos abomináveis, como têm praticado nos últimos tempos. Algumas pessoas ficam escandalizadas e dizem: como alguém pode dizer, acreditar em Deus e fazer isto, muitas vezes em nome do Deus no qual acreditam e da crença que praticam. Como isto é possível? Eu não me espanto. De fato, creio em Deus. A questão que nós precisamos formular é: em qual Deus creem? Que Deus é este que eles creem? Quais são as suas crenças? Como eles podem agir desta forma? Isso se explica à luz daquilo que eles creem e do Deus no qual eles creem. Aquilo que nós somos e fazemos está diretamente relacionado, para o bem e para o mal, com as crenças que nós nutrimos, com as crenças que nós sustentamos e com a visão que nós temos a respeito de Deus. Com isso eu retorno para o Novo Testamento. A experiência de ver Deus em Jesus foi tão forte para os primeiros cristãos que mudou radicalmente aquilo que eles entendiam e pensavam quando pronunciavam a palavra Deus. De algum modo, eles começaram a reimaginar Deus. Eles passaram a conceituar, a compreender e a vivenciar a experiência com Deus de uma forma diferente a partir do encontro com Jesus e do encontro que tiveram com o Espírito Santo, com a habitação do Espírito Santo. Eles começaram a falar de Deus de modo trinitário. Eles começaram a falar que Deus era triuno, que Deus era trino, e posteriormente nos concílios eles usaram a palavra trindade. Mas permita-me voltar agora à questão que eu formulei ainda há pouco. O que é que muda na minha vida cristã, o que é que muda na sua vida cristã, o fato de concebermos Deus como um Deus trino, de crermos e entendermos que Deus é trino? Crer e compreender que Deus é trino faz alguma diferença? Faz. Em pelo menos três grandes áreas. Primeiro, no meu relacionamento com Deus, faz toda a diferença. O cristianismo, em consonância com a Bíblia, afirma que Deus é amor. O próprio cristianismo afirma que Deus ama os seres humanos e quer ser amado por eles. Outros monoteísmos afirmam a reverência e a obediência, mas quase nunca um relacionamento de amor entre Deus e os seres humanos. Porém, embora o cristianismo afirme que Deus é amor, que Deus ama e Deus quer ser amado pelos seres humanos, muitas vezes essa mensagem é incompreendida. Recordo-me de uma ocasião, após a escola dominical, em que chegou à igreja um homem visivelmente embriagado. Estava bem vestido, mas visivelmente embriagado. Procurou-me, começou a conversar comigo e rapidamente foi demonstrado o conhecimento que ele tinha da Bíblia. Ele começou no Gênesis, começou com Abraão, foi passando pelos livros da Bíblia, terminou em Malaquias, tendo apontado no Antigo Testamento os principais personagens e os principais momentos da história de Israel. Tendo chegado em Malaquias e iniciando o Novo Testamento, ele me olhou e disse: o que eu não entendo é o Novo Testamento. Eu não entendo. Quando eu chego no Novo Testamento, eu paro. E paro pela seguinte razão: como foi possível que o Pai entregasse o Filho para ser crucificado? Isso eu não entendo. E aí arrematou. Quando eu chego nesse ponto, eu saio de casa e aí eu bebo.
Muitos cristãos são atormentados pela ideia de um Deus irado, que deseja o tempo todo puni-los. Quando olham para a cruz, em vez de encontrar paz na cruz, ficam ainda mais perturbados, pois interpretam a cruz como um ato de crueldade do Deus Pai contra o seu Filho, Jesus Cristo. Afinal, que Deus é este que, para perdoar os seres humanos, crucificou o seu próprio Filho? Como é possível dizer que este Deus é um Deus de amor? É justamente nesse ponto que nós precisamos introduzir a compreensão trinitária de Deus. O que tais pessoas ignoram é justamente o caráter trinitário da cruz. Jesus é Deus também. Jesus é Deus também, portanto, na cruz não foi pregado um terceiro, na cruz não foi pregado alguém diferente do próprio Deus, mas o próprio Deus assumiu o nosso lugar para que nós fôssemos perdoados, ou seja, Deus não impôs um castigo a outrem, a punição a um terceiro, mas na cruz Deus absorveu em si mesmo, na sua pessoa, a dor, o sofrimento, o pecado e a maldade que existem no mundo. Portanto, a cruz não é uma expressão de vingança, não é uma revanche de Deus, não é um ato de crueldade, mas a cruz é expressão de doação, a cruz é expressão de amor, a cruz é expressão de perdão, pois ela foi assumida pelo próprio Deus. Por isso nós confessamos que Jesus é Deus, que Deus é trino. O velho ditado que diz: Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, é uma verdade que aparece claramente na cruz em Jesus. Veja como Paulo interpretou a cruz. 2 Coríntios 5, 19 e 21, diz assim: que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, o próprio Deus, porque Cristo não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O mistério da cruz, mistério trinitário da cruz, nos ensina que nós não temos que optar entre um Deus justo e um Deus amoroso. Na cruz, Deus é as duas coisas. Ele é justo e Ele é amoroso. Ele condena o pecado e Ele demonstra o seu amor em favor do pecador. Em segundo lugar, crer e compreender que Deus é trino faz alguma diferença? Faz. Faz diferença no nosso relacionamento com o mundo. Crer no Deus que é tanto o nosso Redentor em Cristo quanto o nosso Criador nos dá equilíbrio para que nós reconheçamos que Deus está presente na igreja, Deus está presente nos cultos, Deus está presente nos nossos momentos de oração, mas Deus também está presente na sociedade. Deus está presente, por exemplo, nas ações em favor do estabelecimento da justiça, nas ações em favor da reconciliação, da paz entre pessoas e entre nações, entre povos. Deus está presente em todas as iniciativas para que haja alimento e haja água limpa para todas as pessoas do nosso planeta. Deus está presente, por exemplo, no trabalho bem feito. Sempre que um trabalho é bem feito, Deus se faz presente. Por isso, Ele está presente nas mãos do pedreiro que assenta com perícia um tijolo para levantar uma casa, e Ele está presente nas mãos do cirurgião que opera o seu paciente também com perícia para restabelecer a saúde do seu paciente. Por que nós podemos dizer que Deus está presente? Porque Ele é Criador. A bênção de Deus, a graça de Deus está em todo mundo, está em toda parte, porque Deus, o Deus no qual nós cremos, é o Deus Criador. O livro do Gênesis foi enfático ao dizer isso. Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Não apenas bom, mas muito bom.
A bênção de Deus está na criação. Salmo 104. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Envias o teu Espírito e assim renovas a face da terra. Sem o Deus trino, sem a concepção trinitária de Deus, é muito fácil que caiamos nas armadilhas que separam sagrado e profano, separam o secular do religioso, mas quando nós concebemos que Deus é trino, significa que Ele reina sobre toda a sua criação, sobre todas as suas criaturas, quer elas o reconheçam, quer não o reconheçam, Ele continua reinando sobre toda a sua criação, porque Ele é o Criador. Em terceiro lugar, crer e compreender que Deus é trino faz alguma diferença? Faz no relacionamento que nós mantemos com as outras pessoas. Quando nós falamos que o Deus no qual nós cremos é trino, nós estamos dizendo que Ele não é autocentrado, não é voltado para si mesmo. Em vez de termos pessoas centradas em si mesmas, o Pai, o Filho e o Espírito têm como característica central a doação, ou seja, a essência do Pai, do Filho e do Espírito é o amor que se doa para o outro. Na Trindade, o Pai não insiste que o Filho gire em torno de si, e o mesmo acontece com o Espírito e o mesmo acontece com o Filho. Tudo na Trindade é doação. Cada um, Pai, Filho e Espírito, cada um gira em torno das demais pessoas da Trindade. E esse é o sentido que nós examinamos no domingo passado de pericorese. Agora, veja comigo a seguinte citação, que de algum modo é uma aplicação desse conceito. O texto está na tela e diz: se este mundo foi criado pelo Deus triuno, relacionamentos de amor são a essência da vida. Deus imprimiu esta essência dele, que é o amor, na sua criação. Lembre-se do que eu disse ainda há pouco. Aquilo que você acredita determina as suas ações e determina o tipo de pessoa que você é. Se você não acredita em Deus, provavelmente você verá o amor como uma atração química. Você verá o amor numa concepção mais ou menos adolescente, como um impulso químico responsável pela transmissão do seu código genético para as gerações futuras. Se você acredita em Deus, mas o Deus imaginado por você é um ser solitário, um ser que deu ordens aos humanos, aos homens, e o não cumprimento destas ordens justifica a eliminação dos infiéis, dos desobedientes. Esse será um Deus para ser temido, mas não será um Deus para ser amado, um Deus com o qual você cultivará alguma proximidade. Na comunidade desse Deus único, solitário, desse monoteísmo não trinitário, nesta comunidade haverá espaço apenas para os iguais, para a submissão, para a uniformidade e para a coerção. Mas não haverá lugar para a diferença, não haverá lugar para a liberdade. Entretanto, e esse é o ponto importante da doutrina da Trindade, entretanto, se o Deus no qual nós cremos é uno e diverso, se o Deus no qual nós cremos é ao mesmo tempo igual e diferente em si mesmo, o universo que foi criado nessa visão trinitária, esse universo foi criado por um Deus que tem nos relacionamentos de amor a sua própria essência. A essência do universo está nos relacionamentos de amor, pois Ele é eternamente Pai, Filho e Espírito. Mas não há hierarquia, não há subordinação na vida trinitária, ou seja, o universo que surge desse Deus trinitário é um universo de interdependência, de relacionamento, de possibilidade, de mutualidade, de novidade, de realização e, sobretudo, um universo de amor em liberdade, de amor que se realiza na liberdade. Agora eu pergunto a você, faz alguma diferença crer num Deus trino? Termino.
Os homens continuam matando uns aos outros. Os homens continuam matando em nome de Deus e em nome de uma crença num determinado tipo de Deus. Os homens continuam matando o próprio planeta, a própria criação. Fazem-no por ignorância, fazem-no por ganância, e talvez a ganância seja o pior tipo de ignorância. Por fim, os seres humanos continuam isolando-se uns dos outros e cavando na solidão, sob seus pés, um verdadeiro abismo. Tudo isso foi resumido, sintetizado, num sermão proclamado por Luther King. Este sermão foi feito há quase 50 anos, mais precisamente na véspera do Natal de 1967. E assim disse Luther King: Este Natal vem encontrar a raça humana bastante perplexa. Não temos paz interior nem paz exterior. Por todo lado, medos paralisantes perseguem as pessoas durante o dia e sob a forma de pesadelos à noite. Nenhum indivíduo pode viver por si. Nenhuma nação pode viver por si só. Agora, o julgamento de Deus está dirigido sobre nós e temos de aprender a viver juntos, como irmãos, ou pereceremos todos juntos, como loucos. O caminho, meus queridos irmãos e amigos, o caminho começa por aprendermos a reimaginar Deus. O Natal é um belo convite, um belíssimo convite para reimaginarmos Deus à luz do Deus trino que Ele é: Pai, Filho e Espírito, amor eterno, amor eterno. Amém.